Bom dia, o Viva Mais está no ar e hoje com um assunto muito especial. Muito se fala sobre a saúde mental. Você sabe como manter a sua saúde mental em dia? Então acompanhe essa entrevista que está imperdível. Bom dia, nós estamos aqui com mais um Viva Mais e hoje o assunto é saúde mental. Mas nós não vamos dar aqui uma receita sobre como viver bem, como não ter depressão. A gente vai fazer uma análise sobre tudo que nos levou a esse momento. A depressão, a angústia, a ansiedade, e para isso nós convidamos o Caio Fontes, que é especialista em comportamento mental. Caio, primeiro, muito obrigada por estar aqui no Viva Mais e falar sobre um assunto tão importante que eu acho que faz parte da vida de todo mundo atualmente, né, Caio? Sim, bom dia, Cristina, bom dia a todos que nos assistem. Falar de saúde mental, falar de comportamento humano hoje é essencial, né? Então a gente está em meio a uma crise, uma pandemia de saúde, né? De doenças. De doenças mentais. Então a gente tem aqui uma informação de que hoje estima-se de que mais de 280 milhões de pessoas no mundo passem pela depressão, vivam a depressão, e no Brasil são 10% e 17% da população que sofre com essa sensação de tristeza profunda, angústia. Mas afinal de contas, né, em que você acredita, como que você estudou aí sobre o que nos levou a isso? O que fez a população ficar tão doente? Para começar, a depressão é um dos indicadores, é uma das doenças de saúde mental, né? Você citou, já é alarmante, só que tem toda uma série de outras doenças, é assustador. Mas eu costumo dizer que o ser humano ele não foi configurado para viver no século XXI. Então, nós somos um ser que vive no mundo moderno, mas com cérebro primitivo. Então, nós não temos competência biológica para processar tudo que acontece no mundo. Então, isso levou aos problemas de saúde mental. A gente não está adaptado, a gente não tem a habilidade de lidar com essa série de estímulos, com tanta informação. Então, atrelado a redes sociais, né, que são sintomas disso também, agravou muito a situação, não só da depressão, mas como ansiedade, estresse, burnout e etc, né? Então, surgiu aí. Por exemplo, para uma pessoa hoje fugir da depressão, né? Qual orientação você daria? Retornar ao começo, à sua origem? Isso é o básico, é a base. Não dá para fugir da depressão vivendo como se vive hoje. Então, tem que mudar comportamento. Um dos problemas que a gente tem, por favor, se você está me vendo aqui, não se esqueça, saia das redes sociais, saia da tela. Ah, Caio, eu não consigo. Deixa o seu telefone no trabalho ou no carro. Eu faço isso quando eu estou muito agitado, meu telefone fica dentro do meu carro, não sobe para o apartamento. Pois é, você, né? Você Sim. tem seu trabalho na rede social, seus vídeos, né, para orientar as pessoas. Como que você lida com isso? Você tem 38 anos. 38 anos. Muita gente com essa idade, eu acho que são as pessoas muito ativas nas redes sociais, Sim. mas você já falou que tem aí uma limitação. Tenho. Eu uso, ela não me usa, é diferente. Eu uso a tela, eu uso o Instagram. E se eu percebo que eu tô muito agitado com ela, eu tô muito apegado nela, porque não é só Instagram, TikTok e etc e tal, né? LinkedIn, a gente tá olhando todo isso, eu deixo a tela longe. E observação, ser humano no século XXI que não tá fazendo terapia, meu amigo, você tá vivendo errado. Você não tem competência, não é porque você é burro ou porque você é fraco, não é isso, sabe? O nosso cérebro ele ainda é primitivo, ele não tem competência. Se não tiver um profissional para ajudar a lidar com as emoções, com as memórias, com aquilo que ele está vivendo, vai dar ruim em algum momento. Então, muitas pessoas acham que a depressão vem para quem é mais sensível, para quem não aguenta, né, o tranco, como se fala. Mas não é bem assim, né? Qual a hora de procurar ajuda profissional e como a gente pode falar também para as pessoas enxergarem de outra maneira, né? Então, um exemplo muito interessante de depressão é o Whindersson Nunes, né? Então, dinheiro, fama, sucesso, e assim como tantos outros artistas também tiveram, e alguns
casos até atentaram contra a própria vida, né? Então, não foi o caso do Whindersson. O que acontece? O que promove a depressão? A gente tem que ficar muito vivo quanto a isso. A depressão não é tristeza, para começar, tá? Depressão está mais ligada à apatia, falta de ausência de prazer de viver, sabe? Ele não consegue ter prazer com as coisas. O que gera isso? Essa série de estímulos, de certa maneira, leva uma desregulação do seu cérebro e ele deixa de produzir ou produz de mais ou de menos certos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina. Alguns deles ali, eles ficam desbalanceados e geram um estado depressivo, a depressão. E a gente tem que enfatizar que depressão também não é uma doença da alma, como é falado por aí, não é uma doença da mente e não é uma doença psicológica, é uma doença do cérebro, uma doença psiquiátrica. Então, tem que tratar o cérebro. Então, em alguns casos mais leves, se resolve quando bem superficiais, com terapia somente, mas a maioria dos casos é terapia medicamentosa, porque tem que ajudar o seu cérebro a entrar nos eixos mais uma vez. Agora vamos falar de um outro assunto também que está muito em alta, em relação aos problemas de saúde mental nas empresas, né? A gente sabe que agora a saúde mental foi incluída na norma, né, na NR1. Fala um pouquinho sobre isso, Caio, inclusive porque é sua área de atuação e você está acompanhando isso dentro das empresas e sabe como é muito importante, né? Sim. Olha, acho que demorou, né, para acontecer. O Instituto já está aí com 4 anos trabalhando dentro de empresas. A gente trabalha focado com saúde mental e essa atualização aconteceu. Achei até interessante que nós conversamos aqui dentro. Cara, tudo que a gente faz é o que é solicitado. Parece que a norma foi feita para a gente. E a gente já vê resultados gigantescos com as empresas que aderem ao programa de saúde mental. Se você quer continuar tendo uma empresa, porque a empresa depende de gente, você precisa cuidar da saúde mental desses funcionários, porque os níveis de estresse, burnout, depressão dentro do ambiente organizacional são avassaladores. Agora, você falou que é importante que nós voltemos às nossas origens, né? Em um final de semana, eu aproveitei um convite que eu tive para fazer um passeio de canoa havaiana. E o grupo que faz esse passeio é um grupo que não traz a competição para dentro dessa atividade. Então, eu quero mostrar para vocês como foi bom, como as pessoas se divertiram e se divertem e tudo que eles fazem pela saúde mental. Olha aí. Então, quem me convidou para isso aqui? Eu. Ah, muito bem. Me fazer acordar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Você vai me amar mais ainda. Tá vendo? Já tô gostando. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Travou, puxou, aí ó, volta aqui ó. Por cima mesmo da superfície da água e já prepara para a próxima. Tá bom? Boa! Seja bem-vindo a Aê! Boa! Aê! Bem-vindo a Ribamar! Pronto, agora vai sair por aí. Agora eu vou voltar. Muito legal, né, Caio? Eu acho que uma atividade dessa faz a gente distrair, conviver com outras pessoas, que é justamente isso que você fala também. A gente precisa se relacionar com as pessoas, né? Viver a natureza, voltar às nossas origens. Agora, Caio, cada vez mais a gente vê uma sociedade doente e isso tem passado para as novas gerações, né? Sim. Olha, é muito interessante analisar esse conflito geracional, né? Assim, analisar as gerações. Se você pegar a geração X, que é a geração que começou ali dos anos 60 até 80,
você vai perceber que o nível de ansiedade dela é muito menor, por exemplo, que a geração millennial, que acontece de 80 até 97. Então, é um nível de ansiedade e depressão muito menor, que também é menor que a geração Z, ou seja, a gente percebe que com o tempo há uma evolução dos transtornos mentais. Isso sem contar, não tenho dados, não vou trazer agora, que é a geração que iniciou de 2012 para cá, que chama-se geração alfa, que voltou ao início do alfabeto, né? Então, essa a gente nem tem dados para poder dizer como que vai ficar o estado emocional. Então, assim, eu acho que é difícil um retrocesso, realmente é complicado, né, para as famílias hoje que vivem nessa loucura, né, de trabalho e tudo, nessa correria do dia a dia, é difícil um retrocesso, mas é importante que as famílias comecem a observar, olhar para dentro, até para as novas gerações não sofrerem tanto, né, com essa evolução que a gente está vendo, né, Caio? Justo. Se voltar, como nós já conversamos anteriormente, é voltar à essência, né? Então, é voltar a ter relacionamentos, é voltar a ter, assim, convívio com a família, com os amigos, relacionamentos reais e não digitais, né? Viver um pouco a moda antiga. Parece que é até risível, né? Mas a gente tem que voltar a viver como se vivia. Então, quer dizer, tudo se resume a viver mais. Viver mais, viver mais. Viva a vida. Não é viva como se não houvesse amanhã. Não é isso. Isso seria até um conselho tolo, né? Viva a vida como se esse dia pudesse ser o último. Aproveite o máximo possível. Então fica aí a dica, viva mais! E no próximo bloco a gente continua esse assunto com uma entrevistada muito especial. Não sai daí! Mais está de volta e você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre as influências da vida cotidiana na saúde mental, desde a alimentação até aqueles comportamentos que você tem no dia a dia com seus amigos, dentro de casa. Acompanha só. Depressão, do latim depressio, que traduzido significa afundamento ou opressão. Carrega em sua etimologia o próprio peso da condição. Composta pelo prefixo de, que indica movimento de cima para baixo ou negação, e pressão. Essa palavra reflete um universo de dor e sofrimento. Considerada uma doença psiquiátrica séria, a depressão altera profundamente o humor e impacta a vida dos pacientes, trazendo tristeza intensa e sentimentos de dor, amargura, baixa autoestima e ansiedade. Nesse cenário sombrio, a culpa pode tornar-se um companheiro constante, à medida que distúrbios do sono e do apetite se instalam. Casos mais graves podem levar à violência, aumentando o risco de suicídio. Um quadro alarmante que revela a urgência do cuidado. Neste contexto, nunca antes os consultórios de psiquiatras e psicólogos estiveram tão movimentados quanto nos últimos anos, refletindo uma crescente conscientização sobre a importância da saúde mental e a busca por ajuda. As pessoas elas têm procurado mais terapia porque elas têm visto que o estilo de vida delas não está saudável, não está bem. Elas têm procurado porque elas têm buscado fora delas algo que elas não encontram dentro delas. Elas têm procurado, então a gente tem dentro da terapia, do processo terapêutico, a gente está ajudando eles a se encontrarem. Criamos alternativas para viver melhor, para poder encarar melhor essa realidade de vida e também para aproveitar o tempo livre, que é o mais importante. Por quê? Porque as pessoas acham que o tempo livre ele tem que ser produtivo e nem sempre. Às vezes o tempo livre ele tem que ser livre mesmo. Ele tem que ser um tempo livre, ocioso. Entender o que está por trás de tantos casos de depressão não é difícil. O ser humano ele não foi programado para passar 1 hora no trânsito para chegar no trabalho. Começa daí. Ele não foi programado
para comer em 15 minutos e depois ter que voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Ele não foi programado para dormir 5 horas por dia e acordar estressado com um monte de mensagem falando o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tinha que ter feito. Ele não foi programado para isso. A gente foi programado para viver calmamente. Antes, uma viagem que hoje a gente leva 40 minutos, era feita de carroça em 2 horas, 3 horas, 4 horas. O tempo era mais longo, o tempo era diferente. Hoje em dia o tempo é curto, hoje em dia em 24 horas você quer fazer 48 horas. Sem contar o fato de que o tanto de informação que a gente recebe hoje, a gente não tem como dar conta dessas informações, do tanto de informação que a gente recebe. A gente não foi feito para viver desse jeito, a gente foi feito para viver com calma. E está cada vez mais evidente que o uso excessivo da tecnologia na busca por conexões no ambiente virtual tem levado muitas pessoas a se isolarem da vida real. A gente vê as pessoas cada vez mais isoladas. Elas estão cada vez mais sem amigos, sem programas para fazer nos sábados à noite. Então elas vêm no consultório buscando conversar com outras pessoas, conversar com alguém. E cabe a gente, como psicólogo, saber diferenciar. Não tomar esse lugar de amigo, né? Não tem amigos, essa é uma queixa muito grande, porque as pessoas estão cada vez mais nos celulares, estão cada vez mais isoladas. Elas ficam, e a gente fica, a gente sabe, a gente vê como é que tá o dia a dia, como é que tá o mundo hoje em dia. Nesse ponto, a psicóloga considera que a proibição dos telefones celulares nas escolas já é o início de um futuro que pode trazer mudanças para as novas gerações. Foi maravilhoso, porque a gente agora vai ter uma geração de adolescentes que estão convivendo entre si, que estão procurando brincadeiras diferentes. Estão jogando baralho, estão brincando de queimada, estão brincando entre eles, estão fazendo pegadinha entre eles, que eram coisas que a gente via lá nos anos 90, começo dos anos 2000, quando não tinha internet. E tudo bem que as pessoas também não estão atendendo o telefone, né? Também. Né? Tipo, só conversam por escrito e aí na hora, posso te ligar? Não, vai por aqui mesmo. Eu acho que isso também é uma coisa que tá meio... esfria as relações, né? Esfria demais. Sabe por quê? Porque perde o imediatismo da resposta. A pessoa perde o tato, a gente perde o traquejo social, perde a delícia de entender o tom de voz. Olha como é gostoso essa conversa que a gente está tendo. O tom de voz, entender o que é que você quis dizer. Quando a conversa ela é escrita, você entende aquilo que você está interpretando. E se somos o reflexo de nossas escolhas, aquilo que escolhemos para comer também influencia diretamente na saúde mental. Dr. Bruno Oliveira é gastroenterologista, especialista em nutrologia e medicina do esporte. Toda semana recebe pacientes que demandam atenção maior para prevenir ou tratar a depressão. A vida no automático é a principal causa dessa realidade no consultório. A gente vive numa época onde a tecnologia ela mudou muito nossos hábitos, né? Antigamente você ia para a fila de banco, você ia para o Correios, você ia até na delegacia fazer um boletim de ocorrência, você tinha que se deslocar para os locais onde era necessário você estar. Hoje já não é mais isso. Hoje as pessoas economizaram tempo com a tecnologia, mas ao mesmo tempo esse tempo que sobrou está sendo utilizado para produtividade. E isso, por um lado, é ruim, porque gera muita ansiedade, gera uma necessidade alta de estar produzindo sempre em alta intensidade. A gente procura hoje com a tecnologia a um ponto de você dar um clique, você tem um lanche, uma refeição em casa, então você não precisa cozinhar. Até o supermercado hoje em dia entrega em casa, né? Então você vai fazer as escolhas que você quiser. Agora, as escolhas que você quer, elas têm que estar sempre bem orientadas no que é da saúde. A maioria das pessoas não estão agindo dessa forma. Elas estão utilizando simplesmente para o que dá prazer. E assim é em diversas outras situações.
Aí você aumenta inflamações, porque vamos lá, uma alimentação que não é saudável, o que ela gera no seu corpo, com certeza vai ser uma inflamação chamada inflamação crônica, uma inflamação que não é sintoma de dor, que não é sintoma de inchaço. Se seu intestino, que é a base da recepção dos alimentos, estiver mal, seu corpo vai absorver mal e você também vai desenvolver um corpo mal funcionante. Pois é, a gente ouve dizer que o intestino é o segundo cérebro, né? Qual relação existe nisso? O intestino é o segundo órgão com maior número de terminações nervosas. É onde a gente tem todo um arcabouço nervoso trabalhando. E os principais hormônios, até do bem-estar, são produzidos lá. 90% dos hormônios serotonina são produzidos no intestino, não são produzidos no cérebro. Você tem que ir em busca do que é alimento de verdade. Então é aquilo que a gente caça, é aquilo que a gente planta, que a gente colhe, tá? Então quando a gente fala de alimento de verdade, alimento saudável, alimento que causa menos problemas para a saúde, está relacionado a isso. Então arroz, feijão, carnes, frutas, verduras, né, legumes. As carnes em geral, é lógico que a gente tem que dar uma prioridade para evitar carnes muito gordurosas, né? Porque a gente sabe que a gordura saturada, que é a gordura animal, ela pode favorecer a um aumento do colesterol ruim, mas isso em excesso. Não quer dizer que você não possa consumir. Existe uma medida aí correta, de uma quantidade correta para ingestão durante a semana, por exemplo? Olha, a gente coloca muito que carne vermelha, principalmente, que é muitas vezes demonizada, por ser uma carne inflamatória, por trazer algumas questões relacionadas a isso, até o preparo dela tem um preparo que é menos adequado. Quando você coloca ela para assar e ela cria aquela crosta preta por cima, aquilo dali é cancerígeno, a gente já sabe. Então agora, uma carne cozida, uma carne mesmo na chapa, mas de uma maneira assada, de maneira adequada, ela não é um problema. Então se você não absorve, se você não consome e absorve proteína de maneira adequada, você vai ter um prejuízo na sua massa muscular, que isso lá na frente vai prejudicar às vezes ao seu envelhecer, né? Porque a gente já sabe que musculatura é saúde. Quanto mais você tem e quanto mais você retém ela de maneira adequada, mais saudável você é. Não é fácil lutar contra a depressão, mas é preciso dar os primeiros passos para vencê-la. Aceitar que ela está presente na sua vida é fundamental. Buscar ajuda profissional imprescindível. E para quem está à volta de um paciente com depressão, pega leve e ajuda, porque a doença é séria, não é frescura, e só sabe quem vive isso a importância do acolhimento para superar. A depressão não é uma brincadeira, só que muitas pessoas jogam aquele problema lá para baixo, acham que não tem tanta essa necessidade, subestimam o que é essa doença. Mas é uma doença muito séria, é uma doença que hoje está atingindo absurdamente em todos os níveis de classes sociais. Não existe mais essa diferença, nunca existiu na verdade, né? Só que as pessoas entendiam de uma maneira diferente. Então, o básico é o princípio de tudo, se movimentar é o princípio de tudo, e participar de cada hora do seu dia, seja da alimentação, seja da atividade física, parando para pensar, parando para analisar cada coisa que você faz e o que isso vai refletir amanhã para você. Se você não pensar no amanhã, hoje você não vai resolver nada. Mostrar na prática como é necessário esse retrocesso, né, essa volta às origens que os profissionais falam tanto, eu vou conversar com a Michele, que ela é um exemplo de vida, né, de uma pessoa que buscou a natureza, os alimentos mais saudáveis e uma vida mais descomplicada, né, Michele? Descomplicada. Hoje em dia eu priorizo a minha qualidade de vida, assim, tipo... Eu amanheço como escovar dentes, assim, é essencial. Para mim é vestir minha roupa, pegar minha bicicleta, tomar o rumo.
Quando que você percebeu que você devia dar uma parada e falar assim, não, eu preciso olhar para mim, preciso dessa prioridade, né? Tirar as manhãs para fazer o exercício. Então, a história é um pouco comprida, mas resumidamente, eu tenho 3 filhos e me dediquei toda a minha juventude na maternidade e abri um pouco mão da minha própria vida, né? Então era levar filho na escola, né? Toda vez você precisa de estar aqui, estar ali e pagar um negócio para ele, um curso, uma aula de dança, uma viagem e resumidamente, eu não cuidava de mim. Foi quando o terceiro começou a falar e ele vinha perto de mim e ficava me apalpando assim, falava assim: barriga mole, barriga mole. Quando ele fez isso, eu fiquei muito chateada e a minha, sabe, parece que a coisa ficou real. Eu falei assim, até ele tá percebendo, e eu me escondi atrás de roupas, como se roupas escondessem a gente, né? Aí eu falei assim, agora eu vou cuidar de mim. E é uma mudança de mentalidade mesmo. Hoje eu falo que eu sou bike lover mesmo. E são várias atividades que eu me proponho a fazer durante meu dia a dia. Vai entre dança, musculação, caminhada, corrida, o que tiver para fazer eu faço, remada. Pois é, a Michele é farmacêutica, né? Trabalha em farmácia, quer dizer, você tem a sua prioridade do seu exercício para você ter uma saúde mental melhor, mas você também tem o seu trabalho, tem o dia a dia que todo mundo tem, as correrias, né, Michele? Muita correria. Eu trabalho em escala 6x1, trabalho até às 11 da noite. Então, muita gente me pergunta assim, nossa, você sai do trabalho 11 da noite, 6 da manhã você tá na academia? Eu falo, sim, 6 da manhã eu tô na academia. Porque se eu não acordar o meu corpo, ele não vai acordar sozinho. E você fala... Michele, de alguma forma, né, essa adoção aí de hábitos saudáveis mudou até a sua vontade de fazer uma outra profissão? Sim, com certeza. Eu já comecei, né? Eu já estou me qualificando para dança, né? Já sou certificada de uma franquia e agora eu pretendo ingressar na educação física, né? De bióloga para farmacêutica, de farmacêutica para educadora física, que é a minha nova pretensão e eu pretendo botar em prática aí nos próximos anos. Michele, muito obrigada por você participar aqui do nosso programa e mostrar um exemplo tão bom de mudança de hábitos de vida e como viver mais. Você pode seguir aí como inspiração a história da Michele. Eu te espero no próximo domingo. Até lá!